Nós analisamos todos os filmes dos Piratas do Caribe individualmente. Agora tá na hora de compilar essa franquia em um único vídeo e somar todos os furos, erros absurdos e conveniências da saga do Capitão Pirata que sobreviveu aos maiores perigos do oceano e do casamento. Mas antes de começarmos esse especial, vai deixando o like, inscreva-se no canal e confere esse recado, pois nossa campanha no Catarse chegou à reta final. Nossa campanha no Catarse para financiar nossa primeira história em quadrinhos termina nesse sábado, e falta muito pouco para nossa meta de publicação ser atingida. Essa pode ser a sua última chance de garantir o seu exemplar, então deixa eu te apresentar ao Paraíso do Mal. Nesse universo, a raça humana convive com demônios famintos por carne humana, e para diminuir o número de vítimas inocentes, um acordo é fechado com o líder de um clã demoníaco. Os demônios passariam a viver em uma ilha isolada e todos os meses criminosos seriam levados a eles como oferenda. E é aí que entram os irmãos Samuel e João Pedro. Ao serem incriminados por um assassinato, é para essa ilha que são mandados. E a única forma de sobreviverem é se unindo a Gael, um ex-agente de um esquadrão de combate a demônios que tem um plano para escapar. Para escrever essa história foi muito importante a minha experiência de 7 anos no Exército, minha formação em cinema pela UCLA, os mais de 300 filmes que analisei por aqui e principalmente todos os animes que me inspiraram. E se eu ainda não te convenci, acesse a campanha no Catarse. Lá você vai ver o prelúdio que nós filmamos, vai encontrar o capítulo 0 que revela como Gael foi parar na Ilha Demoníaca e ainda poderá conferir as primeiras 15 páginas da HQ. A campanha traz diversas recompensas, tanto para quem é fã do canal quanto para quem gostar do universo que criei. Nós estamos construindo Paraíso do Mal para se tornar um filme, mas para isso precisamos de você. Clicando no link do comentário fixado desse vídeo e adquirindo a nossa HQ, você poderá dizer que graças a você, uma história que começou nos quadrinhos atingiu as telas do cinema do mundo todo e terá uma HQ com o seu nome nos agradecimentos para comprovar. Contamos com você. Agora vem ver tudo de errado com a saga Piratas do Caribe. Bora pro vídeo. O filme começa com Elizabeth Swann avistando Will Turner no meio do oceano. Ele é retirado das águas por vários marujos que o levam para descansar. Então Elizabeth descobre que o guri é um pirata devido ao medalhão que leva no peito. Tá louco? Ainda bem que os outros 20 marujos inimigos de piratas não foram tão observadores. Senão o pirralho tinha voltado para a água. Ela se afasta para analisar a relíquia. E então vê um navio pirata. Fala sério, nenhum outro tripulante enxerga nada disso. Pelo visto, o excesso de testosterona causa miopia nesse universo. 8 anos se passam. Elizabeth acorda. Ela abre um compartimento secreto e pega o medalhão. A larápia o experimenta e é surpreendida por seu pai que bate na porta para chamá-la para um evento. Enquanto isso, Jack Sparrow tá chegando na cidade. E assim que ele coloca os pés no cais é abordado por um abobado. It's a shilling to tie up your boat. E se ele não pagar, vai fazer o quê? Rebocar o barco do cara. Mas mesmo assim, Jack paga. Porém, recupera seu dinheiro, pois o cobrador deixou sua niqueleira solta em cima de um púlpito. Assim fica difícil de manter um negócio. Longe dali, acontece a cerimônia de promoção do Comodoro Norrington. E quando os soldados prestam o apresentar armas, é esse o alinhamento que eles atingem. Meu Deus. Na minha época, se a gente fizesse isso, tomava um tapa tão forte na orelha que o tímpano saía do outro lado, mas parece que essa geração Nutella não tem esses problemas. O evento termina e Elizabeth começa a passar mal, então ela acha por bem ficar na beirada do penhasco, afinal se é pra desmaiar que seja com elegância. A mulher cai no mar bem entre as pedras, então Comodoro vai se atirar atrás dela e é advertido. The rocks! Sir, it's a miracle she missed them. Ou seja, ele mirando não conseguiria o que ela conseguiu inconsciente. Já sabemos quem é a protagonista. Já Jack salta para salvá-la, pois os figurantes da marinha ao seu lado não sabem nadar. Pelo visto, não tem nenhum tipo de prova para ocupar esses postos. Parece a prefeitura da minha cidade. Enquanto isso, o medalhão de Elizabeth envia um sinal pelo mar. Meu Deus! Elizabeth só lembrou do colar, pois sonhou com Will Turner. E ela só se manteve com o negócio, pois foi surpreendida por seu pai.
pai, e só desmaiou pois seu velho a fez usar um corpete apertado. Então quer dizer que esse dia foi planejado pela fada da conveniência. Jack resgata Elizabeth e a traz de volta à vida. Commodoro Norton e o pai de Elizabeth, o governador Swan, chegam apontando suas armas para o herói, mas que isso? Shoot him! Father! Vai ver, era pra deixar a mulher morrer e a gente não sabia. Elizabeth explica que Jack a salvou, então Commodoro manda seus homens baixarem as armas. Mas tudo é uma armadilha para ele ver a marca de pirata do Sparrow. Hang him! O velho queria que matassem Jack ali mesmo por nenhum motivo aparente, mas ao saber que o herói é na verdade um perigoso pirata, ele o prenderá para matá-lo posteriormente. Cada crime tem sua sentença, eu acho. Eles algemam Jack e o deixam sozinho atrás de Elizabeth, tá louco? Ela tava dando tanta sopa que mesmo se o cara fosse inocente, ainda a pegava de refém só pra não perder a oportunidade. E consegue escapar do cerco graças a uma engenhoca e a um canhão de guerra que estavam dispostos bem onde ele foi algemado. Parece que o trabalho da fada da conveniência ainda não acabou. Ele rodopia no céu e nenhum dos 12 soldados o atinge. Afinal, o filme já estabeleceu que todos os homens são míopes. Então imagina quando eles atiram de olhos fechados. Jack escapa dali e entra em uma forja. Então com um equipamento rústico, quebra suas correntes. Mas agora o ferreiro William Turner aparece e sai na espadada com Jack. E quando o pirata tenta escapar, Legolas atira sua espada na porta para impedi-lo. Will quer matar o pirata, mas não pelas costas. Muito nobre, vou lembrar disso. Eles voltam para a batalha, mas o chefe de Will quebra uma garrafa na cabeça de Jack, deixando-o inconsciente. E Commodoro, ao entrar no local, deduz que foi o velho que mal para de pé o responsável pela captura do pirata. Então tá bom. Durante a noite um ataque começa, e piratas do navio Pérola Negra desembarcam na cidade e saem tocando terror por onde passam. E Will já vai tacando uma machadinha nas costas do primeiro que ele vê. Fala sério, pelo visto a nobreza dele não se estendia aos figurantes. Os piratas avançam até a casa de Elizabeth, arrombando o portão enquanto gritam, mas o mordomo acha que a essa hora da noite devem ser apenas crianças arruaceiras e abre a porta. Parabéns! Elizabeth é encurralada, então ela solta brasas na cabeça do invasor. Mas esse cara tá chorando porque, como descobriremos futuramente, esses piratas amaldiçoados não sentem nada, então que fiasco todo é esse? Eles encontram a mulher e dizem que foram atraídos até a casa dela pelo medalhão. Que interessante, pois há 8 anos atrás, quando esse medalhão tava dando sopa no mar, eles não foram pegar. Mas essa atração deve ser que nem o sentido aranha, que só funciona quando conveniente. Então ela invoca a parlamentação, que é o direito de falar com o capitão do navio adversário. E apesar do código pirata realmente existir, é claro que essa regra não tá nele, pois já imaginou se todo figurão que visse que fosse morrer pedisse pra falar com o capitão? Ia ter uma fila de arrebentados pra entrar num navio maior que a do NSS. Enquanto isso, Will tá prestes a ser morto por um pirata. Esse figurante aprendeu da pior forma que não se deve debochar daquele que o mundo conspira para favorecer, que impede as bombas de explodirem apenas com sua presença, o protagonista, mas não tá livre de uma paulada que o deixe desacordado. Já Jack é visitado na prisão por ex-companheiros, que ao tentarem esganá-lo mostram sua verdadeira forma por entrarem em contato com a luz da lua. Tá louco? Mas só a prisão tá sendo iluminada, pelo visto a lua virou um holofote para criminosos. De volta a Elizabeth, ela chega ao navio pirata e é recebida pelo Capitão Barbosa. Ela tenta negociar com o pirata, mas não se dá bem. Então ela ameaça largar o medalhão no mar, fazendo os piratas mijarem nas calças. Ah, para com isso, filme. Vai dizer que aqueles dois abobados, quando encontraram a mulher com o tesouro que vai tirar eles da maldição, não roubaram no mesmo segundo. E não vem com a regrinha da parlamentação. Ela só diz que o sujeito não pode ser ferido até falar com o capitão. E outra, no mesmo código diz que mulheres não podem subir a bordo, então é melhor a gente chamar um advogado para resolver essa daí. Além do mais, se ela jogar o amuleto no mar, basta um desses imortais pular para pegar o tesouro. E seria bem rápido, já que eles são atraídos por ele, então pra que tanto drama? Barbosa aceita o trato e pergunta a ela seu nome. Elizabeth Turner. Elizabeth mentiu por medo de ser identificada como a filha do governador. Mas isso faz com que Barbosa passe a achar que ela é filha de Bill Turner. Fala sério. Os caras estão há anos atrás do descendente de Bill e ainda não descobriram que se trata de um homem. Se não for pela fada da conveniência, eles nunca vão acabar com essa maldição. Então os piratas partem com Elizabeth. Já Will acorda e vai pedir ajuda de Jack em uma prisão que não tem um mísero guarda pra vigiar. Mas vai ver, é feriado e a gente não tá sabendo. Hurry! Someone will have heard that.
Without my effect. E por sorte as armas e pertences de Jack foram deixados ali à disposição, sendo que o abobado seria enforcado naquela manhã. Mas vai ver como eles têm todo um cuidado com piratas, pretendiam enterrar seus bens com ele. Logo depois os dois estão escondidos embaixo de um barco, olha só, jogam Metal Gear esses safadinhos. Mas como é que eles sabem que não tem nenhum outro soldado na volta? Afinal, se tivesse um buraco para enxergarem, o barco não serviria para nadar. Eles avançam pelo mar com o barco virado de cabeça para baixo. E o filme não mostra como os dois realizaram essa proeza, nem como estão conseguindo se manter assim sem flutuar. Mas o que é física quando você tem um encontro de dois protagonistas? Eles chegam a um navio e mandam a tripulação partir, mas esse navio não pode ser conduzido por apenas duas pessoas, então os heróis esperam pelo Comodoro vir prendê-los. Os marinheiros param ao lado, e todos sem exceção saltam para o navio de Jack, pois sabiam que quem ficasse para trás ia acabar tomando uma coça dos protagonistas. E assim sendo, Jack e Will pulam para o navio do lado que está vazio e vazam dali. Eles partem para a Tortuga e no caminho Will descobre a verdade sobre o seu pai e ao chegarem lá começam a recrutar a tripulação. Enquanto isso, Elizabeth vai jantar com o Capitão Barbosa e ela tem uma variada refeição para degustar. Olha só, esses piratas imortais que não conseguem sentir nada têm um monte de comida fresca só para oferecer para as visitas, que atenciosos. Barbosa conta sobre a maldição e quando a mulher descobre que vão usar o seu sangue, ela esfaqueia o capitão e tenta fugir. Claro que ela sabe que não conseguiria escapar de um navio pirata no meio do oceano em um rompante, mas esse lapso de burrice é só para nos apresentar os piratas em sua forma real, trabalhando no navio em tamanha sincronia que até quando a mulher cai em um buraco, ela acaba se achando em uma cama elástica fantasmagórica. Olha que loucura. No dia seguinte, Elizabeth é levada para a ilha onde os piratas estão reunindo os tesouros. E minutos após a chegada deles, quem aparece? Will e Jack, tá louco? Os caras saíram com um dia de atraso. Foram para a Tortuga, passaram a noite tomando birita. Tiveram que reunir uma tripulação para só então partir para esse destino, enquanto Barbosa e seu pessoal velejaram sem parar para chegar até aí. Tô vendo que Jack não respeitou nenhum dos limites de velocidade do oceano. Will trai Jack por achar que ia ser traído, te falo imprecavido. Porém agora como ele resgatará a mulher sozinho? Com o medalhão de Elizabeth e seu sangue, os piratas tentam desfazer a maldição, porém como esperado não funciona. Barbosa percebe que a mulher é um farsante e Elizabeth fica com um sorrisinho debochado. Porém alguém tem que avisar a essa animal que se a maldição for quebrada esses piratas deixarão de ser imortais. Ou seja, isso é bom pra todo mundo. Barbosa dá um tapão na mulher que sai rolando, parando com seu medalhão ao lado de Will. E se você tava se perguntando como o herói ia operar esse resgate, tá aí. Foi na base da conveniência. O rapaz foge com Elizabeth para o navio dos bonzinhos e informam que Jack não se juntará a eles para o jantar. Já Sparrow é capturado e precisa fazer um acordo para se manter vivo. De volta ao casal, Elizabeth conta sobre o medalhão que roubou dele e sai dali para o convés principal, pois estão sendo alcançados pelo Pérola Negra, que agora tá muito mais rápido do que o navio dos nossos heróis. Devem ter colocado gasolina aditivada nessa bagaça. Então Elizabeth, a patricinha de Beverly Hills, que andou de navio uma vez na vida, explica para seus companheiros como navegar naquelas águas. E é melhor escutá-la, afinal o rosto da guria tá no pôster do filme. Will aparece e fala que eles devem enfrentar o Pérola Negra, mas como eles não têm balas de canhão, vão usar os talheres como munição, tá louco? Pra achar que isso vai funcionar, só podem ter percebido que estão do lado do protagonista. Os navios ficam lado a lado, e então começa o tiroteio. Jack, que tá espiando a batalha, vê um disparo a queima-roupa vindo em sua direção, e desvia bem na hora. E tenho certeza que se tivessem feito em câmera lenta, veríamos ele desviando dos talheres a la Neo do Matrix. E graças ao tiro a cela é destruída. Já os mocinhos continuam ilesos a todos os disparos. E os únicos que aparentemente morrem, a gente nem vê o rosto, pois a tripulação era curta e o filme não pode desperdiçar figurantes. Will percebe que tá sem um medalhão e vai atrás da bagaça. Fala sério, ele acabou de recuperar a única lembrança que tem de seu pai. Já deixou atirado por aí, mas que filho desatencioso. O herói acaba preso devido às explosões e a água inunda o porão. E para piorar, os piratas juntam os barris de pólvora para explodir o navio. Meu Deus, aqui jaz um protagonista. No Pérola Negra, os mocinhos são amarrados, mas Elizabeth escapa facilmente. E eu achando que o nó de marinheiro era um dos melhores. Que desilusão. E ela assiste o navio explodir. Tchau, tchau pro Will.
tá louco. O cara sobreviveu à explosão e aos destroços, atravessou o mar e escalou o navio em tempo recorde. Acho que encontramos a origem do Aquaman. Will revela aos inimigos que ele é a pessoa que estão procurando, e em troca de sua cooperação exige que Elizabeth seja libertada e o resto da tripulação não seja ferido. Os piratas lhe enganam e mandam Elizabeth pra prancha, mas antes da mulher pular, Barbosa pede o vestido de volta. Mas como é que tu sabe que tá quente se tu não sente nada, seu falastrão? A mulher é jogada no mar e chega a vez de Jack. Mas primeiro Barbosa informa que a ilha em que eles estão sendo deixados é a mesma da qual Jack já escapou. E por que será que o Barbosinha acha que dessa vez será diferente? Teimosia? Burrice? Ou tá só seguindo o roteiro? Jack pula no mar e ao chegar na ilha, revela para Elizabeth que ele escapou de lá graças a contrabandistas de rum. Então a mulher queima toda a bebida enquanto o abobado dorme. E a fumaça é avistada logo pelo navio que tá seu pai e o Comodoro. Parece que essa fumaça foi guiada pela fada da conveniência. De volta ao Will, ele e seus companheiros estão presos nas celas do Pérola Negra, que foram destruídas pelo ataque do canhão. Mas quem aqui ainda se lembra disso? Barbosa chega e avisa que é hora de desembarcar. Já Jack, Comodoro e o resto dos soldados encontram os piratas. E no navio dos mocinhos, Elizabeth é conduzida para um local seguro. Ah, para com isso, filme. Vai dizer que a mulher esqueceu de dar essa informaçãozinha pro cara durante toda a viagem. E claro que ninguém leva Elizabeth a sério. Afinal, ela é uma Zé Ruela. E a história se passa no século XVII, onde as pessoas não acreditam mais nessas baboseiras de maldições, piratas imortais e terra plana. Comodoro e seus homens podiam entrar na caverna e tocar o terror nos piratas, ou ficar esperando do lado de fora até eles aparecerem, mas não. Ele manda Jack Sparrow sozinho para atrair os inimigos. Parabéns. E claro que o pirata Jack segue seu próprio plano e conta para seus ex-companheiros sobre a marinha. E o espertalhão ainda rouba uma moeda de ouro antes de fechar um acordo com Barbosa. Então os piratas vão caminhando até os navios inimigos e sequer os chapéus dos abobados saem flutuando, pois os coteiristas não são muito chegados a tomar banho, então não tem ideia de como a água funciona. Já Comodoro vê um barco saindo da ilha com duas donzelas. Mas só sendo muito burro pro oficial da marinha morder uma isca óbvia dessas. Hold fire. Enquanto isso, o pai de Elizabeth vai falar com a filha e descobre que ela foi solta pela fada da conveniência, que deixou tantas toalhas para a mulher que ela conseguiu fazer uma enorme corda. E ainda tinha um barco esperando por ela atrás do navio. Só faltou um motorista de fuga, mas não dá para ter tudo. Os marinheiros entram em batalha com os piratas. Já Jack rompe seu acordo com Barbosa e ajuda Will a se soltar. Enquanto isso, Elizabeth chega ao Pérola Negra e dá um jeito de chegar à prisão. Mas nenhum de seus companheiros está disposto a ajudá-la. De volta a Jack, ele é espetado na barriga, ou seria no peito, logo vocês vão entender. Mas então descobrimos que ao roubar aquela moeda ele também foi amaldiçoado. Mas pera aí, Elizabeth quando fugiu também tomou uma moeda, então ela não deveria estar sofrendo o mesmo efeito da maldição, ou essa bagaça não afeta mulheres. Então Jack dá um tiro em Barbosa, e Will aproveita o momento para cortar a própria mão e devolver as moedas roubadas para o baú, fazendo o vilão cair morto. Nosso trio de heróis sai da caverna e Jack descobre que seus companheiros partiram com o Pérola Negra. E assim o pirata vai parar na forca. O carrasco puxa a alavanca, mas então Legolas aparece e atira sua espada para salvar o amigo. Fala sério, tinha mais chance do Jack resvalar e quebrar o pescoço do que manter o equilíbrio, então por que não jogou a espada na corda? O rapaz sai correndo dali com o pirata, mas logo são cercados, nos fazendo imaginar que Will não tinha nada planejado. Porém, Elizabeth revela seu amor pelo rapaz, e isso é suficiente para deixarem tudo de lado. Oh, que lindo! Então Jack cai do penhasco escapando das pedras, assim como Elizabeth, mostrando a todos que não foi um milagre que a salvou, mas apenas o protagonismo. E bem na hora o Pérola Negra aparece, até falo em timing perfeito, e o navio é tripulado pelos mesmos piratas que abandonaram Jack há poucos dias atrás, quando só precisavam ter esperado por ele alguns minutos a mais. Mas talvez a consciência deles tenha pesado, ou talvez esse viajante do tempo tenha dito que tudo correria bem, vai saber. Fim.
O filme começa com Elizabeth Swann e Will Turner sendo presos. Mas espera aí, Elizabeth já estava tomando chuva no lombo com cara de sofrência antes dos militares chegarem até Will, o que indica que ela já sabia o futuro de seu noivo. Então por que não fugiram? Estão confiando demais no advogado, hein? Então Lord Beckett diz a Will que ele deve procurar Jack para convencê-lo a trocar sua bússola por uma carta de perdão. Enquanto isso, no Pérola Negra, Jack percebe que acabou seu rum, vai no depósito pegar mais e encontra Bill, pai de Will, que veio passar um recado ao herói e lhe dar uma marca. E o ser monstruoso teria passado toda a noite ali sem concluir seu objetivo se Jack não tivesse sido trazido pela fada da conveniência. Jack manda seus homens levarem um navio para o porto mais próximo. Então o macaco Abu pega o chapéu do capitão, atira no mar e a bagaça é logo encontrada por outros marinheiros. Que conveniente. E o Kraken aparece e destrói o navio dos figurantes por eles estarem com o chapéu. Fala sério, a marca é que nem piolho por acaso? De volta a Will, ele diz a Elizabeth que Lord Beckett irá libertá-lo se o herói trouxer Jack até Port Royal. Não. Devemos achar nossos próprios meios para assegurar sua liberdade. Isso é falta de fé em Jack ou em mim? Ou a falta de fé quanto a Beckett cumprir a parte dele, né, abobado? William sai atrás de Jack, encontra o Pérola Negra em uma ilha e é capturado por canibais. Então descobre que Jack virou líder da tribo e se você quer saber o motivo desses indígenas verem esse pirata como Deus e os companheiros dele como pessoas normais, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Enquanto isso, o governador Swan resgata sua filha na prisão, vai para o porto e tenta tirá-la da ilha com a ajuda de seus homens. Capitão? Capitão? Ah, faça-me o favor. Como é que esse cara manteve o corpo do capitão de pé com uma faca cravada no pescoço? É alguma técnica de ventríloco? Os militares malignos descobrem que Elizabeth não está mais na carruagem. Já Beckett percebe que não está sozinho em sua mansão. Não tenho dúvida de que já descobriu que a lealdade não é mais a moeda do reino, como seu pai acredita. Mas como é que tu sabia que era a Elizabeth que estava escondida nas sombras? Sentiu algum aroma especial? Enquanto isso, os marujos Pintel e Haggett, que acabaram de sair da prisão, encontram o Pérola Negra. Tá louco? Como é que eles encontraram um navio assim tão fácil se para Will levou uma eternidade, mesmo com todos os recursos que tinha? E vocês atravessaram o oceano nesse barquinho? Devem ter encontrado lanchonetes no caminho. E essa embarcação deve ser muito mais resistente a tempestades do que imagino. E o plano do gordo e do magro é roubar o Pérola Negra. Mas espera aí, esses caras navegaram por anos nesse navio e não sabem que precisam de pelo menos 6 pessoas para pilotá-lo. Garanto que também não sabem porque foram demitidos. Já Gibbs, que tá preso com Will, conta que Jack será devorado pelos indígenas. O banquete vai começar. A vida dele terminará quando os tambores pararem. E tu sabe disso como? Os indígenas apresentaram o cronograma da festa pros prisioneiros do penhasco só pra vocês cantarem. Não me convidaram pra essa festa pobre! Então os prisioneiros começam a escalar uma montanha e quando percebem que não precisam de todos para zarparem com o Pérola, começam uma corrida entre os dois grupos pra ver quem chega primeiro ao topo. E eu aposto que vencerá a equipe em que a fada da conveniência colocou todos os membros do filme anterior. Ganhei! Agora paga a aposta se inscrevendo no canal. Os canibais abandonam Jack para irem atrás dos fugitivos. Então Will e seus amigos saem correndo segurando a gaiola de ossos e eu não sei o que é pior. Se é o fato deles não serem alcançados ou o fato de que quando caem de uma altura enorme quebram só os ossos da gaiola e não os deles. Então os canibais são avisados que Jack fugiu e abandonam o grupo de Will para irem atrás do pirata. Mas o que? De novo abandonando um para ir atrás do outro. Esses caras são irmãos siameses para não poderem se separar. Jack, amarrado em um bambu, vira uma pirueta impossível. Então cai de um penhasco, se batendo em várias pontes até atingir o chão. Mas não se preocupem com esse animal, pois ele sai sem nenhum arranhão, já que gravidade só é nociva para figurantes. Enquanto isso, o grupo de Will chega ao Pérola Negra, que antes estava no meio da praia, mas agora já está no mar graças a Pintel, Haggett e o editor. Mas o Jack, eu não vou embora sem ele.
The Following Timing perfeito. E apesar da multidão de indígenas que perseguem o herói de perto, nenhum consegue alcançá-lo, pois toda a vida Jack bebeu, fumou e curtiu o conforto de seu navio, a rotina típica de um maratonista. Enquanto isso, alguns marujos encontram em seu navio o vestido de noiva de Elizabeth. Está parecendo que temos um clandestino a bordo. Uma mulher, pelo jeito. E provavelmente está nua. A primeira hipótese deles era que se tratava de um fantasma, e a segunda de uma mulher nua, mas nenhum deles sequer cogita que ela possa estar vestida de homem, pois esse conceito é muito moderninho para aquela época. De volta ao grupo de Jack, Gibbs conta para Will que Jack quer descobrir como se livrar do terrível Dave Jones. E ele quer obter essa resposta dela. Dela? Sim. E Gibbs não fala quem é ela para nos deixar curiosos. Que ardiloso. Então o grupo chega a uma cabana e deixam apenas o mudo José tomando conta do barco. Ele não vai poder avisar propriamente quando aparecer alguém, mas ninguém ousou dizer que ele não era o mais adequado, pois já que o cara metesse um processo. Eles visitam a tia Dalma, que revela onde podem encontrar Dave Jones. Então nossos heróis partem para lá e Jack manda Will sozinho até o navio. E Will vai, pois ele é daqueles que se tu falar pra se atirar de uma ponte, ele se atira. Apaguei as velas. Ah, faça-me o favor. O inimigo de você sai do fundo do oceano para atacar suas vítimas. E tu acha que a escuridão vai ser um empecilho para ele? Will chega ao navio, é atacado e capturado. Então revela que está ali a mando de Jack Sparrow. E Dave Jones se teletransporta para o Pérola Negra junto com sua tripulação. Mas não se preocupem com esse poder apelão dos vilões, pois eles recebem um puxão de orelha da produção e prometem não fazer de novo. Jack faz um acordo com Dave Jones e ele os deixa partir. De volta a Elizabeth, ela usa o vestido para fazer os marujos pensarem que tem um fantasma a bordo, e ninguém sequer olha para cima para ver a mulher totalmente exposta manipulando o vestido. E quando ela fala com eles, não percebem que é uma mulher engrossando a voz. Tô pra dizer que esses caras desatentos na próxima encarnação estarão a cargo de um navio chamado Titanic. Já em Tortuga, Jack recruta uma nova tripulação. Então Comodoro Norrington aparece começando uma confusão. Elizabeth surge e do nada ela quebra uma garrafa na cabeça de seu ex-noivo. E todos ficam em paz. Até mesmo aqueles que estavam brigando sem ter qualquer relação com Norrington. Vai entender. Já o assassino enviado por Beckett está observando Elizabeth. Fala sério. Que o objetivo principal dos vilões é pegarem a bússola do Jack, porque esse animal não foi atrás do pirata que também estava na festa. Acabou exagerando nas bebidinhas e esqueceu do plano. Enquanto isso, Will se reúne com seu pai Bill, que o aconselha a fugir do navio. Não até encontrar isto. A chave. E um velho que tá fundido ao navio há anos chega a acordar para dar uma direção pro herói. Quem diria que encontraríamos no holandês voador o avô da fada da conveniência. Já Elizabeth e Comodoro se juntam à trupe de Jack. Enquanto isso, Beckett faz uma proposta para o governador Swan, que pergunta o que o vilão quer em troca. Sua autoridade como governador? Mas a tua autoridade já não basta. Tu chegou na ilha com 1000 soldados, dando voz de prisão até pra Elizabeth, e depois prendeu o governador, e ninguém saiu em defesa dele. Acho que tu tá superestimando esse posto. Enquanto isso, Will desafia Dave Jones para um jogo de dados e aposta seus trabalhos contra a chave do vilão. Will perde, mas seu pai se mete na aposta e acaba se ferrando no lugar do filho, que o chama de toupeira, pois seu plano nunca foi vencer o pirata molusco. A chave. Você só queria saber onde estava. Ah, para com esse filme. Se David Jones não tivesse mostrado a chave, tu teria te ferrado à toa. E se ele fosse buscar a chave em um esconderijo e depois a escondesse sem tu ver, tu também tinha te ralado por nada. Tu aposta tão mal que eu aposto que tu apostou na Argentina contra a Arábia Saudita. O pior de tudo é que, como David Jones mantém a chave com ele, será impossível pegá-la sem sair na porrada com o pirata. Afinal, não é como se esse ser super sensitivo tivesse um sono tão pesado que alguém pudesse vasculhar seus tentáculos sem acordá-lo. Então Will fala para seu pai, bora Bill! Mas Bill diz que não pode ir e eles se despedem e... espera aí, como é
é que ele vai sair do navio? Com certeza a tripulação do holandês voador, que consegue se teletransportar de um lugar para o outro, não precisa ter aqueles barquinhos. Então o que Will vai fazer? Pular no mar e sair a nado? Vai pedir para ser deixado na parada do ônibus? Ou será que ele vai pegar uma carona com o editor? E dessa forma nosso herói chega ao navio em que anteriormente estava Elizabeth. Afinal, não é como se o mar comportasse mais de 3 embarcações ao mesmo tempo, não é mesmo? David Jones encontra Will e manda o Kraken atacar a embarcação. E você acha que o monstro marinho destruirá o navio na mesma velocidade e sutileza que fez com a embarcação que encontrou o chapéu de Jack? Mas não. Dessa vez ele dá um showzinho muito menos prático. Aposto que ele sabe que o protagonista está presente e quer se exibir. Will escapa pulando no mar. O rapaz não está aqui. Foi reclamado pelo mar. Eu sou o mar. E assim Will sobe escondido no holandês voador. Fala, sério? Tu tá querendo me dizer que esses monstrengos conseguem rastrear o chapéu de Jack Sparrow, mas não conseguem fazer o mesmo com a chave sagrada do David Jones? Então tá bom. Os monstros se aproximam da ilha em que enterraram o coração de David Jones e percebem que Jack e sua trupe já encontraram o baú. Então eles mergulham e logo depois Will chega à ilha e sai a dar espadadas com Jack e com o Comodoro, pois cada um quer o baú pra si. E imagino que os monstros teletransportadores não chegaram aí ainda, pois devem ser proibidos de andarem em terra firme. Os monstros descobrem que o baú foi roubado e escutam os sinos do local em que os heróis estão lutando. Tá louco? Olha a distância disso. Eles estão turistando a ilha enquanto tentam se matar, por acaso? Will e Comodoro lutam em cima de uma roda de moinho que vai em direção de Jack, o atropelando. Mas não o mata, pois a mesma madeira que resiste a 2 homens de pé não aguenta a cabeça dura do pirata. Olha que curioso. A chave de Jack cai ficando pendurada em um prego. E por mais que o pirata corra dentro da roda, o prego se mantém no alto até Will descer para pegá-lo. O prego devia estar correndo também, vai saber. Enquanto isso, Elizabeth, o gordo e o magro, têm que compartilhar 2 espadas para enfrentarem o exército de David Jones. E ainda assim conseguem fazer frente aos monstros. Claro, por que não? Já Jack recupera a chave e um monstro passa por ele com o baú. Olha só, o bicho podia ter voltado pelo caminho que veio, mas escolheu a rota da fada da conveniência. Jack derruba a criatura e rouba o coração de David Jones. Ele vai pra praia. Os monstros surgem e Elizabeth chega com mais inimigos e então a roda de moinho desgovernada aparece com Will e Comodoro. Meu Deus, mas tem um imã puxando vocês pra ir. E Elizabeth sozinha enfrenta vários monstros ao mesmo tempo. Porém ela explicou isso. Sabe que o Will me ensinou a manejar uma espada. O que significa que agora ela é automaticamente uma espadachim faixa preta. Comodoro pega o baú e sai correndo com ele para atrair os monstros. Já nossos heróis voltam ao Pérola Negra, mas são rapidamente alcançados pelo navio do cara de molusco. Eu tenho um jarro de terra, adivinha o que tem dentro. E o abobado não revela o que tem dentro mesmo sob a mira de canhões, pois quer porque quer que David Jones adivinhe. O maluco pra gostar dessas brincadeiras. Os vilões não conseguem pegar nossos heróis, então apelam para o Kraken. Mas Will sabe como lidar com o bicho e mostra pro monstro que eles são uma comida apimentada. Então a criatura retorna atacando Pérola Negra pelas laterais. Mesmo isso já ter dado ruim para ele. Porém, se atacasse por baixo, como fez com sua primeira vítima, mataria todo mundo e ele não quer ferrar com a franquia. A criatura agarra os figurantes um por um e os tira violentamente do navio. Porém, quando pega Elizabeth, o Kraken a puxa lentamente e acaba tendo seu tentáculo arrancado. Já Jack, que havia saído em um barco em meio ao ataque da criatura, consegue retornar e escalar o Pérola Negra sem ser pego pelos trocentos tentáculos do monstro que tem ele como alvo principal, pois foi acobertado pelo editor. Então Jack manda todos saírem do Pérola, mas o pirata, que havia fugido sem qualquer sentimentalismo e que voltou para o navio de última hora devido a um lapso de moralidade, resolve parar para admirar a embarcação, só para facilitar o plano de Elizabeth de deixá-lo para trás.
que atencioso. A criatura encurrala Jack e vomita o chapéu do herói aos seus pés. Isso quer ter controle estomacal. Já David Jones observa o Pérola Negra ser devorado. Abra o baú, preciso vê-lo! Ah, tá, que só agora tu vai conferir se teu coração tá ali dentro. Tudo bem que eu não fico conferindo o meu, mas é que eu nunca o tirei do peito. Enquanto isso, Beckett recebe atualizações de seus marujos. Um dos navios recolheu um homem à deriva no mar. No filme anterior, pra sacanear alguém, jogavam a pessoa em uma ilha, pois tudo indicava que ela nunca seria encontrada. Mas agora é só pular no mar que alguém chega pra te encontrar. Tô começando a achar que o oceano virou uma piscina. Já nossos heróis vão lamentar a morte de Jack com a tia Dalma. E a feiticeira revela que tem uma forma de trazer Jack de volta. Mas terão que navegar até onde Judas perdeu as botas. Precisarão de um capitão que conheça aquelas águas. E Barbosa estava todo esse tempo escondido só esperando sua deixa. Que melodramático. E no final descobrimos que o cão que foi abandonado na Ilha dos Canibais se tornou o líder da bagaça. Tá louco? Pela maneira aleatória que esses caras escolhem seus líderes, me pergunto se esse lugar não é o Brasil. Fim. O filme começa com centenas de piratas caminhando pacificamente para serem enforcados, pois nenhum deles é maluco de tentar escapar da morte certa e acabar morto. E o máximo que fazem após um tempo é cantar uma canção sobre não aceitar a morte. Que irônico. Eles começaram a cantar, senhor. Por acaso eles estão cantando funk pro Beckett não ter percebido sozinho que se tratava de uma música? Enquanto isso, Barbosa e Elizabeth Swann vão se encontrar com o capitão pirata Saul Feng, que conta que capturou um ladrão quando ele tentou roubar seu mapa do fim do mundo. Este é o ladrão. Essa reunião já tem 2 minutos e Will estava debaixo d'água antes disso, sem sequer se debater. Ainda bem que ele é campeão municipal de apneia, senão já tinha se afogado. Agora, porque Will foi roubar Saul Feng, se independentemente de seu sucesso, Barbosa ainda precisaria que o careca se juntasse a eles para soltar Calypso. Will vai dizer que é cleptomaníaco agora. Os piratas não chegam a um acordo, então os homens de Barbosa, que estão embaixo do piso, lançam suas espadas. Fala sério, como é que eles sabiam que as espadas atravessariam? Por acaso Pintel e o Raggett foram os arquitetos do lugar? Porém do nada um batalhão da marinha aparece. Tá louco? Como é que eles passaram pelo pessoal da entrada sem criar uma algazarra? Os seguranças foram dar um pulo na padaria e deixaram a porta aberta. Uma briga confusa começa, porém do nada os figurantes se afastam, dando espaço para os marinheiros se enfileirarem e nossos heróis ficam parados esperando. Olha só, será que eles coreografaram isso? Te falo em timing perfeito. Os heróis saem a lutar pelo vilarejo e Will fica frente a frente com Saul Feng em um lugar isolado, enquanto o marinheiro Gumercindo também surge por ali, onde podem combinar um plano infalível sem ninguém saber, pois foi montado pela fada da conveniência. Já o macaco Jack aciona um rojão que voa pelo lugar, explodindo vários fogos de artifício. Obrigado. Mas como tu tá enxergando esse macaco dessa distância? Teu olho de vidro é uma lupa? Will se junta a seus camaradas e eles viajam para um lugar tão frio que um figurante perde um dedo do pé sem sentir dor. Mas Will continua de peito exposto e Gibbs mantém as mangas arriadas, por estarem acostumados a navegar pelo Rio Grande do Sul no outono. Enquanto isso, Lord Beckett vai falar com David Jones e mostra pra ele o baú com seu coração. E levem esse baú infernal com vocês! Eu não o admito em meu navio! Ah, para com esse filme. Em Piratas do Caribe no Baú da Morte, David Jones brigou pra pôr as mãos nesse baú. Só que quando conseguiu, o coração dele já não tava lá. Mas agora que só precisa matar esses soldadinhos pra recuperá-lo e se ver livre do Beckett, ele não vai fazer por ter aversão à bagaça. Então tá bom. David Jones desafia as ordens de Beckett, que se aproxima mostrando quem é que manda. Esperava que tivesse aprendido quando mandei que matasse o seu bichinho. Quer dizer que o Kraken, destruidor de navios, resistente a megas explosões, foi morto fora de tela. Em que eu vi que vocês precisariam da ajuda do editor.
canetas! Ah, faça-me o favor, pra que tanta gente mirando esse coração? Por que não deixa um cara com ele e os outros de guarda? Esses bisões vão acabar espetando uns aos outros. Já Barbosa e sua tripulação chegam ao fim do mundo. Você nos condenou! Mas vocês estão seguindo tal mapa para o fim do mundo e não sabiam que tinha uma catarata. Não entenderam os desenhos. Eles despencam e chegam a uma praia. Não vejo o Jack. Não vejo ninguém. Mas tu acabou de chegar numa burra ilha. Tava esperando que ele tivesse de recepcionista. Então Jack aparece com o Pérola Negra sendo trazido pelos caranguejos da tia Dalma. Impossível. Ele aceita um molusco comandar um navio com uma tripulação de monstros aquáticos. Mas caranguejos empurrando um navio no inferno? Aí já é demais. O senhor está no baú de David Jones, capitão. Isso é uma metáfora? Digamos que sim. Jack foi parar nesse inferninho ao ser devorado pelo Kraken, assim como vários outros marujos e navios. Então por que só ele foi parar na ilha? Existe um purgatório diferente para protagonistas? Então nossos heróis embarcam no Pérola e navegam pelo Mar dos Mortos, encontrando diversos fantasmas pelo caminho. É meu pai, nós voltamos! Ah, mulher, não é como se tu tivesse visto o velho sem contexto. Tu sabia que ele era refém do inimigo e escutou que as pessoas no barco são fantasmas. Então por que tá te fazendo de desentendida? Quer que eu chore? E dentre todos esses fantasmas, logo o velho conhecido atravessou o caminho deles, próximo bastante para ser reconhecido, pois quando a lua não influencia a maré, ela é influenciada pela fada da conveniência. Eu soube que se furasse o coração, o seu tomaria o lugar. E tu foi orientado a passar essa informação pra vá que alguém se interessasse em assumir o posto do Jones? Ou só achou que era uma curiosidade que merecia ser compartilhada em teu último contato com a tua filha? Jack descobre que para voltarem ao mundo dos vivos eles precisam colocar o navio de cabeça pra baixo. E todos começam a imitá-lo sem perguntar o que diachos ele tá fazendo, pois no maluco com a cabeça cheia de rum todo mundo confia. Porém o efeito só se realiza ao pôr do sol e Jack começou essa movimentação sem saber quanto tempo levaria, nem que horas eram. Tô achando que o sol acelerou seu expediente para não deixar que se afogassem. Que atencioso! Agora como é que a deusa da tia Dalma, acostumada a reviver pessoas e responsável por incumbir David Jones de viajar pelo reino dos mortos para ajudá-los na travessia, não sabia como voltar? Tá escondendo o jogo para não ofuscar os protagonistas? Porém, ao voltarem, eles se apontam suas armas. Mas eu não volto para aquele baú, amigo. Acredite. Quer dizer que se não fosse a pólvora molhada, Jack mataria Barbosa e Elizabeth daria um tiro na cara de Jack. Meu Deus! Mas o que fez esquecerem de tudo e ficarem tão sanguinários? Will sugere que eles parem numa ilha próxima para pegar água. Porém lá eles encontram um corpo e percebem que o navio de Sao Feng chegou. Então os homens do pirata asiático revelam sua traição e até aí tudo bem. Mas qual é a do corpo? O cara foi assassinado pelos seus próprios companheiros. Por quê? Cadê a polícia nessas horas? E todo mundo esqueceu que a pólvora encharcou? Ou será que passaram secador de cabelo e funcionou? Nossos heróis são levados de volta ao Pérola e descobrem que Will os traiu. Sim, o pérfido traidor se amotinou contra nós. Eu preciso do Pérola para salvar o meu pai. Will não sabia onde era o mundo dos mortos, nem quando voltaria, mas mesmo assim conseguiu retornar a tempo e por um caminho próximo da ilha em que ele marcou o encontro. Garanto que esse plano ele não comprou do Cebolinha. Você disse que o Pérola Negra seria meu. Espera aí, a única garantia que tu tinha que o pirata traiçoeiro cumpriria o trato era a palavra dele, sendo que na primeira vez que o encontrou tu viu o cara descumprindo com a palavra. Por isso que em tudo que é filme te passam pra trás, abobado. Porém Beckett passa a perna em Sao Feng e faz um trato com Barbosa pra enfrentarem a marinha. Jack aproveita a deixa pra fugir do navio de Beckett, lançando uma corda por sobre o mastro e aprendendo em um canhão. Porém o puxão do tiro deveria, na melhor das hipóteses da forçação, lhe lançar pra frente em direção do mar, e não na do Pérola. Mas é como dizem, forçação pouca é bobagem. Já Elizabeth acompanha Sao Feng devido ao acordo feito entre ele e Barbosa. A esta hora amanhã, chegaremos à Baía Naufrágio e você estará livre, Calypso.
Até 10 minutos atrás, Sao Feng considerava Calypso um mito, mas agora, sem ter recebido prova alguma, se convenceu que Elizabeth é a deusa. Vai entender. O pirata se passa com a mulher, toma uma mordida, fica irritadinho e... Eu já falei timing perfeito hoje. Então Sao Feng passa seu posto de capitão para Elizabeth, achando que está se desculpando com Calypso. Então tá aí o motivo dele ter passado de ateu para crente em tempo recorde. Elizabeth é presa com sua tripulação. Já Will continua querendo enfrentar David Jones e para atraí-lo lança corpos ao mar. Mas como assim? Ele tá matando esse pessoal sem ninguém perceber que tem um serial killer a bordo? Ou esses corpos são da batalha? E se for esse o caso, por que já não foram lançados ao mar? Tem um funeral os aguardando. Jack entrega sua bússola para Will e o joga ao mar. Já Comodoro ajuda Elizabeth e os piratas dela a fugirem do holandês voador. Mas para que navio eles estão partindo? O navio de Singapura não foi destruído? O resto da marinha não o tomou? Ou por acaso o abobado chamou um Uber Black para eles? Já Bootstrap, maluco por causa do navio, mata Comodoro e avisa a tripulação sobre a fuga, fazendo você pensar que os vilões rapidamente recapturarão Elizabeth, que caiu ao mar, e acabarão com o navio adversário. Mas não, pois nossos heróis são acobertados pelo editor. Enquanto isso, sabe-se lá por que Barbosa e a tia Dalma quebram os pratos. Levem a esposa do peixe pra cela. Seu plano é devolver pra mulher os poderes divinos dela, para que ela ajude a derrotar a Marinha e Dave Jones. Mas momentos antes vai aprisioná-la só pelo prazer de aprisionar. Ótima estratégia. Parabéns. Já Will Turner é encontrado por Beckett e confronta Dave Jones, descobrindo que o vilão era apaixonado por Calypso, cada um com seu gosto musical. E ela traiu você? Ela fingiu que me amava. Ela traiu a mim! Mas foi o que ele disse, animal. A não ser que no original ele tenha falado que tu traiu ela. Mas eu não acredito que a dublagem teria dado esse And then you betrayed her. Will pede que Elizabeth e seu pai sejam liberados. E em troca levará os vilões até a reunião dos Lords Piratas. Como acha que vai nos levar até lá? O que é que mais deseja na vida? A coisa que Lord Beckett mais deseja é a morte de Jack Sparrow. Então se você quer saber por que ele não se livra de Will e fica com a bússola que o levará até o pirata e consequentemente a reunião dos Lords, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Sem contar que David Jones fez parte do primeiro grupo dos Lords Piratas. Então por que precisariam de um terceiro para saber onde se encontram? Isso é tão confuso! Já os Lords Piratas se reúnem e começam a entregar seus itens sagrados. E o do Barbosa é o olho de Haggett. Tá louco? Porque ele deixaria seu tesouro com um dos tabacudos mais abobados de sua tripulação que quase o perdeu várias vezes nos filmes anteriores. Ele pediu e tu não soube dizer não. E estou contente como uma cacatua por esperar que Sao Feng se junte a nós. Sao Feng morreu. E Elizabeth estava ali parada só esperando sua deixa. Que melodramática. Barbosa propõe que eles libertem a deusa Calypso e os piratas saem na porrada. Enquanto isso, os inimigos se aproximam. Se eles já não estiverem aqui. Não tem como saber, ninguém quis ficar vigiando. Já David Jones se teletransporta para o Pérola Negra, poder que ele usa para dar sustos e acelerar com o roteiro, mas não para matar seus inimigos, pois aí dá uma preguiça. Eles batem papo e o molusco parte. Já os piratas ainda não chegaram a um acordo, então Barbosa invoca o pai de Jack, que é o guardião do código pirata, para decidir. Não pode, como é que ele... Tartarugas, amigo. Mas como é que tu sabe ao que esses dois estão se referindo? Eu que conheço a história demorei a perceber que esse é o mesmo cachorro dos outros filmes. Agora quem é que tirou o animal da Ilha dos Canibais? Só pode ter sido as tartarugas mesmo. As tartarugas do editor. Então os piratas votam em quem será o rei pirata. E graças a Jack, Elizabeth ganha e eles vão pra guerra. Porém antes os líderes se encontram num banco de areia que há entre as frotas. Fala sério, mandaram um pombo correio para marcar essa reunião. Elizabeth propõe uma troca de Will por Jack. Eles aceitam e Barbosa fica louco por perceber que isso faz parte do plano secreto do colega. Salafrânio!
Mas como é que o cara cortou só o pingente sem acertar o rosto? E por que Jack viraria a cara se o ataque só atingiu sua bandana? E por que o corte da bandana tá na horizontal se o golpe foi na diagonal mais pra vertical? Tá, tô pensando muito sobre isso. Will volta com Elizabeth para o navio e descobre que Barbosa vai soltar Calypso. Não pode liberá-la. Temos que dar ao Jack uma chance. Tempo demais, o destino não fica em minhas mãos. Mas vai continuar não ficando, só que ao invés de estar nas mãos do Jack, vai passar pra da deusa com quem há horas atrás tu armou um barraco. E porque os abobados estão conduzindo a mulher toda amarrada se ela também quer ser liberada. Eles acham que assim vão conseguir dominar o ser que eles acreditam ser capaz de destruir toda a frota da marinha sozinha. Ou isso tudo é pra efeito dramático? Calisto fica gigante. Barbosa pede que ela os ajude. Então a deusa se transforma em caranguejos e vai pra água. É só isso? Pra quem tá em um filme de quase 3 horas, tu é muito ansioso, hein? Dá 1 minuto pra mulher. Então Elizabeth faz um discurso de coach. E eles partem pra batalha enquanto Calypso arma o maior temporal. Já Jack escapa de sua cela no holandês voador. Ninguém se mexe! Meu cérebro caiu. Mas vocês são alucinações do Jack. Por que continuariam aí se ele já saiu? Por acaso agora são minhas alucinações? Então o herói vai atrás do baú e você acha que ele terá dificuldades para roubá-lo. Afinal, a bagaça está sempre cercada por uma dezena de soldados. Mas não. Logo agora que ele vai atrás, os únicos tomando conta são os maiores abobados da marinha. E conveniente. Jack pega o baú e se dá de frente com Dave Jones. E os dois saem na espadada. Tá louco? A gente já viu que Jones é imune a golpes de espada. E um de seus braços é uma poderosa garra de caranguejo. Então por que não agarra logo Jack e lhe enfia a espada? Elizabeth, quer casar comigo? Claro, por que não? E na hora do beijo, os vilões abrem espaço para não saírem na foto. Que atenciosos! Já David Jones arremessa Jack do mastro. Mas não se preocupem com esse animal, pois bem na hora Juvenal tá passando e ele pega uma carona. The Fallen Time perfeito de novo. Minha pistola? Mentira. Ele atira em Jones, que derruba o baú bem à frente de Will. É conveniência que se chama. Um cara de peixe ataca nosso herói, mas bem na hora o macaco Jack é disparado para dentro do navio, acertando o vilão. Olha só. Tudo levava a crer que os piratas estavam fazendo uma maldade gratuita com o animal. Mas é porque a gente não sabia dessa mira perfeita. Já o marujo Gilmar encontra a espada de Jones no meio da batalha e fica pensando, nossa, quanto será que eu tiro com ela no mercado livre? E acaba sendo morto. Quem mandou pensar em negócios no meio da guerra? Enquanto isso, Jack voa na ponta de uma corda. Porém, quando os inimigos aparecem para atingi-lo, ele desliza para baixo, pois ela ficou mais comprida. Que curioso. Will é morto por Dave Jones. Porém, Jack usa a mão do amigo para espetar o coração do vilão. O holandês começa a afundar. Então o pirata dá um tiro em uma corda e sai de lá planando com Elizabeth. Meu Deus. Essa é a 20ª vez que Jack se livra de uma enrascada acionando uma corda. Tinha que ter escrito saída de emergência nessas bagaças. Então Will assume o comando do holandês voador e os piratas cercam o navio da marinha enquanto Beckett fica com cara de tacho. Ordem, senhor! Quais as ordens, senhor? Abandonar o navio! 1000 canhões de cada lado e ainda contam com uma enorme frota atrás deles. Mas mesmo assim, os caras que mataram o Kraken não cogitam se defender, pois perceberam que estão lidando com os protagonistas. Não adianta lutar contra o roteiro. Então Beckett sai a caminhar enquanto seu navio é destruído. Ótima cena, então vou deixar passar. Mas esse cara no final é explodido junto com seu navio, que é destroçado. Então como ele cai inteiro no mar? Suas partes foram se reagrupando a lá Majin Buu. Não me dê embora! Ah, para com esse filme. Os abobados tinham 10 vezes mais o número de navios do que os piratas. Mas a estratégia da marinha foi mandar sozinho o melhor navio que tinham, depois o segundo melhor, e depois que se dane. Era o melhor de 3, já perdemos 2. Mas agora retrocede a fita. A corte da Irmandade? A última coisa que todos eles vão aprender nesta vida é como eu sei ser cruel.
Porém, após ser libertada, Calypso criou uma tempestadezinha e se deu por satisfeita. Mas é uma baita fiasquenta. Os piratas comemoram, porém Will lembra que, como capitão do holandês voador, seu relacionamento com Elizabeth ficou complicado. Mas aonde vamos? Ela não pode ir. Um dia em terra, 10 anos no mar. Ou ela não poderia servir no holandês voador como parte da tripulação, não? Ou ela viver no Pérola Negra e receber visitas do Will todo final de semana. Vamos ser sinceros, Will não precisa se limitar a vê-la a cada 10 anos. Mas o que esse palhaço quer mesmo é curtir o pós-vida com a murta que geme. Que ardiloso. Sua carruagem aguarda, Alteza. Mas aonde vocês estão abandonando a mulher? A esposa do capitão do holandês voador recebe um vale moradia em alguma ilha? Tem casa, roupa, carro? Vocês vão explicar ou deixar pra minha imaginação? Já Jack tem seu navio roubado novamente por Barbosa, mas isso não o impede de partir para o quarto filme. E no pós-créditos, Will volta após 10 anos pra ver a esposa e o filho, que vai ter que usar abafadores de som pra não se traumatizar com os barulhos feitos por um casal há 10 anos afastado. Bem, o filme começa com 2 pescadores pescando o velho Bartolomeu e o levando a Zé Bonitinho. De que se trata? Majestade. O Zé Bonitinho é rei e ele deixa pescadores irem vê-lo no meio da noite sem ninguém informá-lo que assunto desejam tratar com ele. Mas ele mora num palácio ou na casa da mãe Joana. Ou navegou nele. Não, eu já disse. Ponce de Leão morreu há 200 anos. Claro, rapaz. Como é que o velho que tá vivo depois de sabe-se lá quanto tempo entre os peixes teria mais de 200 anos? Isso seria impossível. Enquanto isso, Gibbs está sendo julgado por pirataria. Porém, pra sorte dele, Jack subornou o tribunal para assumir o lugar do juiz. Eu disse a eles que não sou Jack Sparrow, que não me importaria de apontá-lo ao tribunal se ajudasse o meu caso. Ah, faça-me o favor. Por que tu faria isso quando claramente Jack tá se arriscando para te libertar? Gibbs é conduzido para uma carruagem e ao chegar nela ele já tá limpo e com roupas novas. Tá louco? Mas no caminho tinha um lava-jato. Porém, os abobados são sacaneados pelo cocheiro que os leva ao monarca Abalofes. Abalofes revela que contratou o Barbosa para encontrar a fonte da juventude e quer que Jack mostre o caminho. O herói dá um soco na virilha dos soldados que, em resposta, cruzam as armas em sua frente. Não que isso tenha um efeito prático, mas é que foi essa a coreografia que eles ensaiaram. Jack quebra a janela, então um soldado corre e escorrega no pano que o pirata deixou armadilhado. Olha só, Jack sabia que nenhum soldado o atacaria pelo outro lado e que o soldado que escorregasse no pano não iria simplesmente cair, e a corda que puxaria levantaria outra. Será que Jack analisou tudo isso na hora ou ele montou esse plano com a fada da conveniência? Então Jack passa por um soldado que, ao sair para persegui-lo, abandona suas armas em cima da mesa em que Jack se escondeu. Fala sério, será que ele pretendia sair no soco com o pirata ou Jack subornou esse cara também? Jack acaba caindo em uma carruagem, ele rouba Gertrudes e eu não sei o que é pior. Se é ela não mandar a carruagem parar ou se é o cocheiro não perceber o pirata. Então ele pula para uma carruagem que está indo na direção contrária à sua, só não sendo alcançado pois os soldados que corriam pela rua pararam no sinal vermelho do editor. Jack pula para uma charrete de carvão que tem lampiões acesos, pois charretes têm que andar com os faróis acesos mesmo durante o dia. Eu acho. Os soldados acertam em um lampião que acende o carvão e assim o herói consegue escapar. Ah, agora tá explicado. Pirata imundo. Olá, Jack. Te falo em timing perfeito. Olá, pai. Ah, para com esse filme. Quer dizer que esse soldado dando bobeira no meio da rua foi só para que Jack reencontrasse o próprio pai por conveniência? Espera o pai leva Jack ao bar em que um impostor está se passando por Jack para reunir uma tripulação. Então o velho desaparece pois já cumpriu com seu papel na trama. E sair de fininho arrastando-se por baixo das mesas é a única forma de deixar o Jack pagar a conta. O herói duela com o farsante que está
vestido exatamente como ele. Será que os dois tiveram o mesmo figurinista? Então Jack descobre que o farsante é sua ex-namorada. Soldados aparecem e cercam a dupla, mas não se preocupem com esses animais, pois Jack e Angélica foram parar bem em cima de um alçapão que os afasta dos inimigos imediatamente. É conveniência que se chama. E no bueiro onde eles vão parar, um parceiro de Angélica coloca Jack pra dormir. Meu Deus. Ainda bem que Jack foi ver a mulher, que os soldados apareceram, que nossos heróis tenham escapado por aí e que Jack não tenha aceitado se juntar ao grupo dela. Senão esse cara teria esperado aí por nada. Enquanto isso, Gibbs é levado por Barbosa para ser enforcado. Tem alguma coisa para me oferecer, Gibbs? Mas esses caras não revistam os prisioneiros. Por isso que desde essa época usam celulares nos presídios. Gibbs joga um mapa no chão e taca fogo na bagaça. Tolo! Eu tive bastante tempo para estudar esses círculos infernais. E o pessoal tem mais do que tempo suficiente de jogar um pano por cima da bagaça, mas eles acham que só um extintor pode apagar um incêndio. Então Gibbs se torna o navegador da tripulação do Barbosa. Já Jack acorda no navio de Barba Negra, descobre que a Angélica é filha do cara e a chama para conversar. Barba Negra, Edward Tate, o pirata que todo pirata teme. Mas que não fazia parte daquele grupo dos maiores capitães piratas e não era perseguido nem pelo holandês voador, nem pela Companhia das Índias Orientais. Barba Negra devia estar desfrutando de uma licença de saúde naquela época. Já no navio de Barbosa, Gibbs é chamado para confirmar se eles estão na rota certa. Sim, é o certo. Ali está a sua prova. Sério que nem o carinha que fica no mastro tinha enxergado essa frota ainda. De volta a Jack, ele monta um motim e vai se deitar com Angélica, que dorme de porta destrancada, com as luzes acesas e vestida até com suas botas. Como qualquer pessoa normal prestes a ter que participar de uma gravação. Ele tranca a mulher e sobe pra onde tá rolando a pancadaria. Barba Negra aparece e resolve matar Jack para que ele sirva de exemplo. Precisamos dele. Se eu não matar um homem de vez em quando, eles esquecem quem eu sou. Mas tu precisa matar logo o cara que é necessário para encontrar a fonte da juventude. Matar 3 figurantes aleatórios não te servem. Sem contar que tudo começou porque o pessoal sequer sabia que tu tava no navio. Então se não te importa de lembrar a tripulação que tu tá presente, porque se importaria de lembrá-los que é um cara mau. Eles não esquecem! Mas por que o reverendo Lovejoy não foi parar amarrado como todos os outros? Ele tava amarrado antes mesmo do motim começar. As cordas acabaram. Já Barbosa avisa seus homens que eles estão indo em direção da Baía das Sereias. Quer dizer que o Marujo acha mais fácil sobreviver sozinho em alto mar sem ter sequer uma porta para boiar do que passar por um lugar que ele só ouviu ser perigoso. Então tá bom. De volta a Jack, ele convida Angélica para dançar ao som de um cover ao vivo enquanto bebem vinho e depois vão caminhar pelo convés até a sala de joias de Barba Negra. Tá louco? E eu achando que após o motim esse cara seria vigiado de perto. A mulher mostra a Jack que o Pérola Negra foi magicamente posto em uma garrafa. Ele é ainda mais nojento em miniatura. Mas como é que tu te assustaria com isso? O macaco deve ser menor do que um grão de arroz. Aposto que nem tem como ver a cara que ele fez. Então Jack e Angélica ficam batendo papo despreocupadamente. Mesmo que ao chegar, a mulher tenha dito que eles deviam ser rápidos, pois Barba Negra podia voltar a qualquer momento. Os piratas chegam à Baía das Sereias. Então lançam um bote no mar e acendem um farol apontado para os abobados para atrair as mulheres piranhas. Sabe falar? Sei. Não só fala como fala na língua deles. Eu digo, a Wizard tá em todo lugar. As sereias atacam o barco e depois usam as teias do Homem-Aranha para puxar com facilidade os homens que estão na beira d'água e para destruir um pier. Porém, para puxar a Angélica, elas têm dificuldade. Será que é o peso do protagonismo ou acabou o efeito do espinafre? Já Jack é agarrado pela perna, mas como a força das sereias depende de com quem elas estão lidando, o herói escapa sem problemas. Enquanto isso, Lovejoy é agarrado por uma sereia. Porém, bem na hora que será levado pro mar, Jack explode o farol, salvando. The Falling Time perfeito de novo. O grupo parte com uma sereia. Já no dia seguinte, Barbosa chega à Bahia e de longe vê seu navio ser atacado pelas sereias. Mas o que de achos está acontecendo lá? Parece que elas entraram no navio, os abobados estão escalando os mastros para escapar. Mas ontem elas pulavam no pier e já ficavam
estavam se arrastando que nem peixe fora d'água. De volta a Jack, eles chegam a uma ponte quebrada e Angélica diz que eles não têm tempo pra dar a volta. Foi você que insistiu em trazer a porcaria da sereia. E o motim também não ajudou. Mas o que o motim tem a ver com isso? Meu Deus. Mulheres e suas estratégias de trazerem brigas passadas pra ganhar discussões presentes. O Sparrow pula, acha o navio e recupera os cálices. Isso se ele não morrer com a queda, se ele encontrar o navio e se ele for competente de achar os cálices sem a bússola que tu tirou dele. E ainda tem a possibilidade de Jack não dar bola pra nada disso e fugir com os cálices. Parabéns, velho. Das opções tu escolheu a pior. Ou eu mato ela. Intendente, traga mais 6 pistolas, retire as balas de todas menos 2, mas não me diga quais são. Ah, pra isso vocês têm tempo. Se está tão afim de matá-la, por que não manda ela pular? Se você pular e morrer, aí então será a vez dela. Mas por que a vez dela e não de um dos teus zumbis imortais? Tu tem certeza que precisa de um protagonista pra essa missão? Se eu pular, vou sobreviver? Mas por que tu tá perguntando pra esse cara? Ele é campeão olímpico em salto ornamental, por acaso? Então o zumbi arremessa a boneca voodoo de Jack na água. Vai. Legal, mas a boneca sabe nadar. Como é que esse abobado não tá sentindo os reflexos do afogamento? Depois de ter se sentido queimado pela vela, ele tinha que se sentir no mínimo encharcado. Mas o pior é que esse animal jogou fora o único item que poderia obrigar Jack a voltar. Ou vai dizer que fizeram diversos desses bonequinhos e estão vendendo até pelo AliExpress. Jack se atira no rio, já os abobados que carregavam a sereia tropeçam deixando ela cair em terra firme. E Ariel se transforma em uma mulher. Você vai andar. Não consigo. Anda ou morre. E não importa que a gente precise de ti viva e eu tenha 300 caras pra te carregar, eu te mato mesmo, hein? Então Lovejoy carrega a sereia até a primeira parada. Você é diferente. Você me puxou pra me salvar. Mas até aquele momento, como de achos ela saberia que tu era diferente? Ela ia ter jantar, cara, não viaja. Traga a criatura. Ela tem nome! Então diga. Ah, para com isso, filme. Quando fomos apresentados ao reverendo, ele tava amarrado ao mastro, mas agora o cara passa gritando e xingando Barba Negra sem receber nenhum para-tiqueto. Trocaram a cachaça do pirata por chá de camomila, por acaso? Já Jack chega ao navio de Ponce de Leon, encontrando Barbosa, que com sua perna de pau e seus 60 anos regados a álcool, conseguiu escalar a embarcação usando as cordas do editor. Para trás, temos que equilibrar o peso! Claramente, vocês só precisam ficar do lado do navio que tá em cima da montanha. Não tem como tu não saber disso. Então Jack pega um cálice e o navio se treme todo de novo. Fala sério. Que diferença faz a bagaça sair da mesa pra mão dele? O peso ainda não continua desse lado. O navio continua a se mover aleatoriamente até que nossos heróis descobrem que os cálices foram pegos pelos espanhóis, mas que eles deixaram pra trás o mapa que leva até a fonte. Por que deixaram isso pra trás? Porque o fantasma do Ponce de Leon não se importava de ter seus cálices roubados, mas se importava com o mapa, pois se ele deixasse que os espanhóis levassem isso também, vocês não saberiam onde eles estão. Viu só? De Leon é mais camarada que o Gasparzinho. Jack se une ao grupo de Barbosa e vai até o acampamento dos espanhóis. Gibbs, eu já estava indo tirar você da cadeia. Mas por que Gibbs está duvidando? Tá bem que o filme não é memorável, mas ele já esqueceu que Jack se meteu numa baita encrenca pra tirá-lo da cadeia. Enquanto isso, tio Barba resolve ameaçar a vida de Lovejoy pra fazer a sereia chorar. Ficou triste, mas não chorou. Cara, não são todas as atrizes que conseguem chorar a comando. Sério que tu pensou que apenas dizer que algo triste iria acontecer já a faria chorar? Então Barba Negra finge matar Lovejoy. De volta a Jack Barbosa, eles se aproximam do acampamento espanhol. Não, espera aí, por Deus. Só podem ser aqueles ali. Eu não sei o que é pior. Se a Barbosa ter percebido os cálices antes mesmo do soldado sair da frente deles, ou é ter usado o zoom do cinegrafista para enxergar dessa distância. Jack Barbosa vão até a tenda e nocauteiam o guarda. E agora? Saímos andando devagar e firmes, de um modo bem natural. Sério, por que vocês não podem sair da mesma forma que entraram? Não me diz que vocês chegaram aí sem serem notados só por causa da carona do editor. Eles são percebidos por um guarda e mais 2 surgem para brigar. Mas ninguém grita para alertar dos invasores, pois figurante com fala custa mais caro. Jack joga um dos soldados no chão e vemos o abobado se levantando no fundo. Mas ele nunca chega a ficar de pé, pois estava
tá com uma preguiça. Nossos heróis saem correndo e se dão de frente com a tropa espanhola. Tá louco? Como é que eles sabiam que os piratas sairiam por ali? O Jack deixou uma trilha de pão pra não se perder quando fosse voltar. Já Lovejoy acorda e vai resgatar Ariel, mas tudo fazia parte de um plano de Angélica para pegar as lágrimas de felicidade da sereia. Enquanto isso, Barbosa e Jack são deixados amarrados com cordas frouxas em uma árvore sem ninguém para vigiá-los. Olha só, os figurantes queriam dar aos heróis privacidade para conversarem. Que atenciosos. Barbosa conta que quer matar Barba Negra por ter pego Pérola Negra. Então Jack começa a escalar a árvore e na metade do caminho dá bem pra ver que a corda tá tão frouxa que ele poderia escapar por baixo. Mas a escalada tá tão boa, por que parar agora, não é mesmo? Então Jack chega ao topo da árvore ainda amarrado. E se você quer saber como a corda passou pelos galhos do coqueiro, problema seu. O filme não lhe deve explicação. O prisioneiro vai fugir. Não atire! Eu quero ele vivo! Pra quê? Pra que ele possa fazer um quinto filme? Os figurantes tentam acertá-lo com suas espadas, mas todos passam longe, pois esses tabacudos são os inventores da miopia. Mas o melhor é que eles pararam de atirar, pois o superior deles quer Jack vivo. Mas isso não os impediu de tentar empalar o herói. Vai entender. Jack finge que apenas por correr em volta dos soldados conseguiu amarrá-los. E a gente finge que acredita. Só que não. Então Jack se encontra com os outros e Barbosa revela que não voltará pelos cálices. Nem precisa. Vamos beber? Como? Quando? Onde? Esquece, só segue o roteiro. Jack coloca seu plano em prática, leva os cálices para a Barba Negra e vai até a caverna da fonte com o grupo do vilão. Porém, Jack demonstra não saber como chegar na fonte e tio Barba manda um dos seus assassinos do Continental dar cabo do herói. Então Januário, a 2 metros de distância de Jack, acerta nos cálices para não melar com a franquia. Jack descobre as palavras mágicas e o grupo entra na fonte da juventude, sendo seguido por Barbosa e seu exército. Você trouxe ele. Por que ela deduziu isso? Ela sabe que Jack não trouxe Barbosa até a ilha, pois o herói era um prisioneiro em seu navio. Então não era mais lógico ela pensar que Barbosa simplesmente o seguiu ou encontrou a fonte sozinho? A pancadaria começa. Lovejoy foge ferido. Já Angélica luta com um soldado. Excluam os cálices! E o adversário da mulher, que apenas estava batendo espadas com ela, surge no take seguinte ajoelhado na água, mas sem nenhum ferimento. Foi por isso que ela abandonou a briga para conversar. O cara havia sido nocauteado pelo editor. Jack pega as lágrimas da sereia, mas é abordado por Angélica e Scrum. Jack joga as lágrimas para cima e Scrum lança sua espada para cima, deixando Jack com 2 espadas. Então Jack joga uma espada, Angélica joga as lágrimas e o herói as recupera. Mas que brincadeira besta é essa que ninguém se deu ao trabalho de explicar as regras? Já o tio Barba derruba Barbosa. Olhe em volta, Edward Teach. Tu acha que o cara vai te dar essa brecha pra tu espetar ele? E não é que ele deu. Mas o melhor de tudo é que Barbosa enxergou os espanhóis antes mesmo dos caras saírem da névoa. Por isso que os figurantes são míopes. Esse velho absorveu toda a visão pra ele. Somente Deus concede a vida eterna. Mas por que ao invés de fazer isso no teu acampamento, tu mandou polir essas bagaças? O abobado que recebeu esse serviço tá se sentindo um idiota agora. Os espanhóis começam a destruir o templo, então Barbosa aproveita que o Barba tá distraído e ele enfia a espada. O que você fez? Eu entenderia esse diálogo até se fosse o Jack que tivesse matado o tio Barba. Mas qual é o espanto da mulher do inimigo mortal de seu pai ter feito jus ao título? Angélica! Não! É veneno! Mas só a lâmina tá envenenada. A mulher vai puxar a espada pelo cabo, né, aboba... Barbosa sai com a espada do vilão enquanto os espanhóis derrubam um pilar na cabeça dos zumbis, que ficam parados pois apostaram que o primeiro que fugisse era a mulher do padre. Eu acho. Jack procura pelos cálices sem sucesso. Então Ariel aparece com eles, avisando que só tá ajudando seus terríveis captores pois recebeu uma Dolly Guaraná e um pastel da fada da conveniência. Então Jack vai até Angélica e Barba. Esse aqui tem a lágrima. Você tem que beber o outro. Um de vocês deve se sacrificar. Então o tio Barba toma do cálice que supostamente tem a lágrima. Porém Jack havia mentido. Então Angélica é salva e o Barba que acaba sacrificado. Mas espera aí, retrocede a fita.
Com essas coisas, pode tirar todos os anos de vida de alguém, Jack. Eu preciso de anos, Jack. Ou seja, Angélica recebeu os anos que restavam do pai, mas o Barba estava destinado a morrer em alguns minutos pelas mãos do Barbosa. Então que diferença faria para ela? Essa sobrevida da mulher deveria ser menor que os acréscimos de um Grenal. Já Lovejoy vai viver com Ariel, ou será morto afogado, quem sabe? Enquanto isso, Jack leva Angélica para uma ilha em um barquinho. Onde ele conseguiu esse barco? Como escapou das sereias da ilha? Sei lá, usa tua imaginação. Jack larga a mulher na praia. E depois é uma rota mercante movimentada. Faça sinal para um navio qualquer. Terá mesmo? Essa ilha não pode ser muito longe da Ilha das Sereias, da qual nenhum navio se aproxima. Tá deixando a mulher pra morte, seu ardiloso. Ela tenta nocauteá-lo, depois implora pra não ser abandonada e só no final usa a arma que ele deixou pra ela. Mas vamos e viemos. Se ela realmente não queria ficar aí, tinha pego a arma muito antes ou já teria corrido e se atirado no barco. Então o herói vai se encontrar com Gibbs, supostamente de volta à Ilha das Sereias, que já saíram de férias, pelo visto. Gibbs mostra que pegou o Pérola Negra graças à bússola mágica de Jack. Já no pós-créditos, o voodoo de Jack, que havia sido lançado no rio da Ilha das Sereias, é levado a Angélica pelas ondas. Afinal, todo mundo sabe que Iemanjá é prima da fada da conveniência. Bem... O filme começa com Henry indo ver seu pai no holandês voador. Só que eu mudei, filho. Mas por que tu tá perebento se a maldição só começa a dar pereba se o holandês voador deixa de cumprir suas obrigações? Não me diz que metesse atestado pra não trabalhar. Sem contar que, de acordo com as anotações de Henry, esse é teu 8º ano como capitão do holandês voador. E daqui a 2 anos, como mostrado no 3º filme, tu aparecerá na ilha todo pimpão. Vai passar no salão de beleza do Aquaman? Agora, como é que o Will sabia que esse guri era filho dele? Há 8 anos, Will foi à ilha, deu uma pimbada e voltou pro mar. Por acaso a Elizabeth mandou o teste de gravidez pelos correios dos lambarês? Já sabem que está aqui. E daí? Tu é o capitão e teu imediato é teu pai. Pra mim, vocês estão dando uma festa aí cheia de prima sereia e não quer que o guri veja. Então Henry fala que se encontrar o tridente de Poseidon, poderá acabar com a maldição de seu pai. O tridente é impossível de se achar. Não com a bússola do Jack. Mas tu não leva isso em consideração, pois tá gostando de ficar 10 anos afastado da esposa. É como se fosse divorciado, mas sem ter que pagar pensão. Você tem que me esquecer. Por mais 2 anos. Depois eu dou uma passadinha em casa. Então se passam alguns anos e Henry vira marujo em um navio da marinha. Como um verdadeiro protagonista, ele percebe que os figurantes estão indo para uma armadilha e tenta avisar. Estão ouvindo esse homem? Esse infeliz acredita em velhos mitos dos mares. Esses tais mitos têm uns 20 anos. Mas com essa tua carinha de bebê, tu não deve ter vivido na época dos mortos-vivos, do cara de molusco, do Kraken e das sereias. Se bobear, tu nem era nascido quando lançaram os outros filmes. Então Henry é jogado na prisão, porém antes de cair ele lança no chão vários cartazes de procurado do Jack Sparrow. Olha só, quis nos mostrar sua coleção. Só não entendi pra que tanta figurinha repetida. Vai tentar trocar 3 desses por um do Luffy. Henry escuta uma batalha e gritos vindo do convés. Ele vê gotas caindo do teto e dá pra deduzir que se trata de sangue, mas o abobado faz questão de colocar a mão e quando se suja dá um faniquito só pra ser percebido. Ai, que nojo, será que eu peguei AIDS? O vilão Salazar Sonserina vai até o guri e se surpreende com os cartazes do Jack. Nosso passe para a liberdade é Jack Sparrow e a bússola que ele possui. Ah, faça-me o favor. E quem é que não tem um problema com o Jack nessa franquia? Porque os vilões não se juntam pra acabar com o maluco e de quebra criam o Everybody Hates Jack. Não tenha medo de mim, rapaz. Eu sempre deixo um homem vivo para contar a história. Mas antes de perceber que tinha mais gente no navio, tu matou com as próprias mãos o último marinheiro, seu mentiroso. Longe dali, Karina recebe a extrema unção de um padre antes dela ser executada. Porém, a mulher se liberta de sua cela, fazendo você pensar que guardas surgirão entre ela e a saída. Mas até parece que você não conhece os poderes do editor. Enquanto isso, uma instituição inaugura um
um banco e ao apresentarem seu novo cofre, descobrem que Jack está dentro da bagaça. E se você quer saber qual era a necessidade de Jack ter entrado, se eles iriam levar o cofre a lá Velozes e Furiosos... Problema seu. O filme não lhe deve explicação. Agora, por que o teto do cofre é vazado? É pra permitir que alguém pesque o dinheiro que tem ali dentro ou é só pra que o Jack pudesse respirar mesmo? Pode parecer uma pergunta um tanto estranha, mas alguém pode me explicar... Por que tua voz tá tão diferente? Sério que vocês trocaram o dublador no 5º filme da bagaça? Isso que eu não vejo filme dublado e por isso que eu vou pontuar. O seu Joaquim manda os soldados atirarem. Jack se deita no chão e nenhum dos abobados consegue atingi-lo, pois quem joga COD sabe como é difícil de acertar quem se deita ou quem fica pulando. Então os companheiros de Jack levam o banco de arrasto a 1000 por hora. Fala sério, cada cavalo tem 1000 cavalos de potência? De repente Jack cai do banco e vários soldados passam por ele sem reconhecê-lo, pois chegaram hoje na franquia. Então nosso herói entra em uma loja aleatória e é bem onde está Karina, a filha bastarda de Barbosa com a fada da conveniência. Algum de vocês 4 viu o meu banco? Te falo em timing perfeito. Jack sai com Karina sendo perseguido pela guarda. Eles dobram numa esquina. A guarda chega 3 segundos depois, mas já perderam o homem bêbado e a mulher de vestido longo de vista. Explica essa, Mr. M. A dupla sobe em um prédio, mas acaba cercada. Vamos pegar. E agora? Não se preocupe, nossa cúmplice fada da conveniência já providenciou uma carroça com feno para você escapar. Jack pula para o banco que explode em um pórtico bloqueando a passagem dos guardas. Os piratas chegam a um navio e percebem que o cofre se esvaziou no trajeto. Tá louco? Mas se a bagaça estava aberta, como não perceberam antes de subir com ela pro navio? Já como subiram por essas escadinhas, eu sei. Foi com o editor. Enquanto isso, Henry acorda nessa mesma ilha algemado a uma cama. Vejo que arrancaram as suas mangas, a marca da traição. E mesmo sabendo disso, Guri continuou com o casaco enquanto buscava o posto da marinha mais próxima, pois fazia muito frio no Caribe, eu acho. Os guardas saem e Karina vai disfarçada até Henry. Você é... Karina Smith! E falo em timing perfeito de novo, mas o pior é que o abobado a chamou antes mesmo de entrar no salão. Será que queria dar tempo para ela fugir? Karina é capturada enquanto Henry escapa. Jack, por sua vez, vai num barzinho. Primeiro dinheiro. Que tal uma troca? Espera aí, tu prefere entregar a tua bússola sagrada ao invés daquela moeda que tu tirou do cofre? Então tá bom. Jack entrega a bússola e isso liberta o navio de Salazar. Então Jack deixa o bar e é preso. Saibam todos que o pirata Jack Sparrow será executado ao amanhecer. E o todos é apenas Henry, que estava escutando escondido. É conveniência que se chama. Enquanto isso, Karina risca as paredes de sua cela, quando surge a lua de sangue que permitiria ela ler o mapa de seu livro. Droga! Uma pena que ela foi presa por bruxaria, pois é lógico que os carcereiros que trocaram suas roupas não a deixariam ficar com o suposto livro de feitiçaria. Já Henry vai à prisão e eu não sei o que é pior. Se é a facilidade que ele entra e desenrola um disfarce, ou se é Jack ter conseguido fazer um boneco em sua cela. Henry fecha um acordo com Jack. Já Barbosa vai ver a bruxa Cuca. O tridente é a única esperança de Jack. Será mesmo? No segundo e terceiro filme, encontrar o coração de David Jones era a única esperança de Jack. Mas agora descobrimos que se ele tivesse encontrado o tridente, também tinha resolvido o problema. Então eu acho que se a gente esperar pelo sexto filme, vão revelar que as cuecas de Zeus também têm soluções mágicas. Os mortos estão conquistando o mar, mas não podem pisar em terra firme. Por que não podem? Precisa de visto. Já Jack é levado pelos guardas para a execução. Tio Jack! Claro, por que não? E os guardas deixam o tio Paul McCartney e Jack conversarem, pois são fãs dos Beatles. Que atenciosos. Então Jack é levado para a guilhotina, enquanto Karina é levada para a forca. Silêncio!
Ai, ai, que saudade da maldição do Pérola Negra. Henry aparece pra salvar os abobados e é pego pelos vilões. Sou só uma distração. Fogo! Mas tu precisava anunciar, não dava pros caras atirarem assim que estivessem prontos. E como é que tu encontrou a tripulação que havia abandonado Jack? Desce uma pesquisada no LinkedIn pra ver com quem o pirata já tinha trabalhado. Clodoaldo vai ajudar Karina. Encontra o carrasco e dá um chute no abobado, pois sua espada foi recém-lavada e ele não queria sujá-la com sangue. Porém, como ele não consegue derrubar o vilão com uma voadora nos peitos, Karina lança o cara longe lhe dando um chutinho na perna. Malhando perna todos os dias, fica fácil. Clodoaldo, sem querer, aciona a forca da Karina. Mas não se preocupem com essa animal, pois Henry passa ali por baixo bem na hora para apanhá-la. Eu já falei timing perfeito hoje. Já Jack cai pra trás com a madeira em que está amarrado, e a madeira voa longe o soltando. Vai entender. Já Henry e Karina continuam a discutir enquanto o rapaz tenta soltar a mulher. Fala sério, por que Clodoaldo ainda não cortou essa corda? Acabou o expediente. Então o Tenente Arnaldo, tio do Punho de Ferro, aparece e atrás dele não há nem vestígio dos outros heróis. Porém, bem na hora que vai assassinar Henry, Jack aparece para detê-lo. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. E na cena seguinte, o grupo já está de volta ao navio, sem ter que fugir das dezenas de soldados que os perseguiram quando roubaram o banco, pois dessa vez chamaram para o bando o editor. E você se pergunta por que Henry e Karina foram amarrados. Trote para novatos, eu acho. Já Barbosa é abordado pela tripulação de Salazar e um dos piratas de nosso herói tenta atirar no fantasma que não tem rosto, pois ele estava enxergando apenas um cara vestido de verde e não sabia o que o pessoal dos efeitos especiais ia fazer. Barbosa faz um acordo com Salazar, de volta a Henry e ele conta para Karina sobre o fantasma. Você falou com eles? Falou também com krakens e sereias? A guria tá atrás de um tridente feito por Poseidon que tem como fama acabar com maldições. Mas fantasmas aí já é absurdo demais. Eu sou uma astrônoma. Ela cria asnos. Não tem asno. Então é um jumento. Olha que diálogo merda. Então Jack, pra forçar Karina a lhe entregar o mapa do tridente, finge jogar Henry no mar. Um mapa está lá. Aí no seu dedo? Mas é diálogo merda em cima de diálogo merda. Já o Tenente Arnaldo chama a Cuca pra ler as inscrições que Karina deixou na cela dela. Ah, para com esse filme. Porque de achos a guria daria pro inimigo pistas do lugar para o qual ela pretende ir. Ela gosta de viajar com emoção. De volta a Henry, ele chineleia com Jack por ser um velho bêbado. Queira ou não, você vai me ajudar, Jack. Se tu não vai passar toda a viagem apontando uma espada pro cara, o que tu pretende conseguir com isso? Enquanto isso, Salazar revela que conhece Jack desde quando o herói tinha cara desse CGI. E foi ali que ele ganhou o apelido que me assombrou pelo resto dos meus dias. Mas espera aí, Jack era um Zé Ruela. Tu não sabia sequer o nome dele? Então como é que descobriu que ele se tornou Jack Sparrow se ao persegui-lo tu acabou morrendo e ficando preso na caverna? Sem contar que ao ser libertado tu disse: Jack Sparrow se desfez da bússola. Como diachos tu sabia da bússola e que ela te libertaria? Tinha 3G na caverna e tu ficava te atualizando pelo chat GPT? E tu não vai comentar o motivo da bússola ter sido a chave pra libertá-los? Não? Então tá bom. Mas o pior é que foi só o navio se chocar com as pedras pra explodir. Isso que dá a transportar nitroglicerina. E ao morrerem, tanto Salazar quanto sua tripulação viraram fantasmas. Pelo poder do ódio, eu acho. Então ele vai matar Barbosa. Mas bem na hora, o herói cumpre com o prometido e encontra o navio de Jack. Mas o relógio desse pessoal vou te contar, hein? Jack, Karina e Henry abandonam o navio. A guria vai a nado até uma ilhazinha enquanto nossos heróis em um barquinho são atacados por tubarões zumbis. Henry cai na água, mas não se preocupem com esse animal, pois os tubarões são que nem a Dory do Procurando Nemo e já tinham se afastado, lembrando do que foram fazer ali só depois que o guri volta pro barco. A tripulação de Salazar vai correndo atrás de nossos heróis. Então Henry joga o vestido de Karina no mar para atrair os tubarões que ficam perdendo o tempo com aquilo, pois ainda não é conveniente ir atrás do guri que se lançou ao mar. Já Jack prende o barco em um tubarão que saiu carregando para pegar Henry, bem na hora que Jack seria morto por Salazar. É timing perfeito que se chama. Então nossos heróis chegam à praia ficando
ficando a salvo de Salazar. E esse é o único motivo para os fantasmas não poderem pisar em terra firme. Karina se assusta e sai correndo pela floresta, sendo pega em uma armadilha. Jack e Henry vão atrás dela e são pegos em outra, que por acaso pertencem a um antigo desafeto de Jack. Tá louco? O figurante não sabia onde colocar suas armadilhas naquela burra ilha, então deixou pra fada da conveniência. Joseval quer que Jack se case com sua irmã Josefina e deixou tudo organizado. Coloque a mão na Bíblia. Coloque a mão na Bíblia. Tu não viu que ele tá com as mãos atadas pra trás? Alguém por acaso se opõe a esse casamento? Sim. Meus parabéns. Como é que tu pode ter entendido esse sim como aceito? Se era assim, nem precisava o Jack dizer nada. Já deixava a mulher tascar um beijo perebento nele. Barbosa aparece, pega o Pérola Negra de Jack e o lança ao mar, acabando com a maldição que havia tornado o navio em uma miniatura. Agora, como é que Jack manteve esse navio mesmo depois de ter sido preso e levado para ser executado? A guarda não revista os prisioneiros ou tem respeito por seus pertences? Enquanto isso, Gibbs e o resto da tripulação de Jack estão presos no navio da marinha. Então eles arrancam a unha de Clodoaldo para usá-la como chave. E para atravessar o navio em bando sem serem vistos e roubarem um barco para escapar, usam o acobertamento do editor. O Pérola Negra está navegando novamente! Ah, tá, que vocês já encontraram o navio. Eu não sei o que é menor, se é a piscina de plástico da minha filha ou o mar do Caribe. Já o Pérola Negra é alcançado pelo navio da Marinha Britânica, que acaba sendo destruído pelo navio de Salazar, que alcança o Pérola. Mas como assim? Até ontem o Pérola era o navio mais rápido dos oceanos, mas agora é alcançado até por Gibbs em seu barquinho. O Pérola tá andando com o pneu furado e os fantasmas que nos foram apresentados, matando uma tripulação da Marinha em velocidade recorde, tem dificuldade para lidar com os piratas, pois os nomes desses personagens nós conhecemos. Já Jack foge de uma estátua, pulando de canhão em canhão, porém quando ele vai ser fuzilado por um fantasma, ele muda a direção do canhão para acertar na estátua. Fala sério, os canhões não se moviam 1 centímetro quando ele pulava em cima, mas são puxados completamente para fora só por ele puxar uma corda aleatória. Claro, por que não? Nosso herói acaba encurralado, mas os mesmos canhões que destroçam a estátua apenas fazem Jack atravessar o costado do Pérola sem se machucar, pois como sabemos, carne de segunda é muito mais resistente que madeira. Já Barbosa duela com um fantasma que lhe corta o braço e então para de atacá-lo, pois não estava no script e o ator pode ter se machucado, eu acho. Enquanto isso, Salazar derruba Jack e só precisa esticar a lâmina para matar seu maior inimigo. A ilha? Eu não sei o que é pior, se é Jack ter conseguido enxergar a ilha de dentro do barco na escuridão da noite, ou se é Salazar adiar a vingança que espera uns 40 anos só pra ver do que o pirata tá falando. Ô carinha curioso, o Pérola atraca na ilha e os fantasmas partem levando Henry de refém. Já nossos heróis encontram uma passagem até o tridente. Salazar tá possuindo o corpo de Henry, mas isso não explica como é que esse animal chegou aí tão rápido. Se tivesse sido pela água, ele não estaria seco, e se fosse pelo mesmo caminho em que vieram os heróis, ele teria se dado de frente com toda a tripulação. Então isso só pode ser coisa do editor. Salazar pega o tridente e sai do corpo de Henry, lançando Jack violentamente contra a rocha, só não o deixando paraplégico devido às rochas serem acolchoadas. O vilão rodopia o herói, fazendo Jack entrar e sair da água. Mas mesmo assim, Jack não perde o chapéu, que deve estar colado na cabeça com Super Bonder. O poder dos oceanos. O guri que foi possuído e que ficou um bom tempo desmaiado acorda dando a solução para o problema deles. A consciência dele é tipo uma Ferrari, vai de 0 a 100 em 1 segundo. Já Salazar vai matar Jack, porém atinge o livro no bolso do herói e começa a disputar o tridente com ele. Mas espera aí, eu achava que esse cara tinha uma força sobre-humana. Retrocede a fita. O que é isso?
Bom, mas vai ver, esse cara era levinho. Já Henry destrói o tridente, acabando com todas as maldições, o que significa que seu pai e os maruchos dele voltaram a ser humanos normais, que se encontram num navio no fundo do oceano, que só não morrerão pois estão sob os cuidados do editor. O mar começa a se fechar e o Pérola Negra navega na beiradinha, e a essa altura, por que não? O pessoal começa a subir pela âncora. Karina despenca, mas o velho Barbosa consegue segurar a guria com apenas uma de suas mãos molhadas. Vantagens de viver décadas sem uma namorada. E a guria percebe que ele é seu pai graças à tatuagem que Barbosa tem no braço, e que chama atenção mesmo naquele momento. Que conveniente. O velho se sacrifica para salvar a filha e, diferente de seus inimigos, ele leva mais tempo para cair e ainda cai em slow motion. Deve ter sido atingido por uma câmera do Zequinha Snyder. Vai saber. Henry fica com Karina e Will se reencontra com Elizabeth. Que lindo! E no pós-créditos, David Jones surge no quarto do casal em sua forma de molusco. Primeiro parece que é só um sonho, mas depois vemos vestígios que foi real. Como? Quando? Por quê? Onde? Sei lá! Vão fazer o reboot da franquia? Então agora é só um gancho sem sentido. Bem, e esses são os 349 pontos de tudo de errado com a saga Piratas do Caribe. Franquia que despertou o interesse de toda uma geração por pirataria. Mas vai tu dizer que baixou um filme deles pra ver se não ficam indignados. Agora lembra de inscrever-se e conferir nossa HQ Paraíso do Mal. Se você já adquiriu seu exemplar, indique alguém para comprar o kit Aprendiz ou um Superior e ganhe a versão em PDF do livro Herdeiros do Caos. Um forte abraço, tchau!